Você teve clareza do que você quer, qual a direção você quer seguir. O outro passo é decidir. As pessoas desejam muitas coisas, querem muitas coisas, mas a decisão que faz a diferença. Então, quando a Zene decidiu participar dos principais congressos que faz diferença na sua carreira, foi o ponto de virada. Então, clareza, decisão é importantíssimo. E um outro ponto, Polly, que eu gosto é a coragem. A gente precisa ter coragem, que aí a coragem você pode associar à ousadia, a coragem de colocar em prática, né? Porque se a gente não tem coragem, a gente só fica no campo imaginário de e se fosse? Esse é mais um episódio do Você Pode Ser Mais, o podcast que impulsiona. Eu sou Polly Rezende, impulsionadora de mulheres e negócios femininos, e estamos aqui hoje, mais uma vez, com Zene Silva. Zene é mentora de carreira e liderança e veio aqui para fechar o nosso ano. Então, se estamos no último episódio do ano, fechamento de ano, convidei Zene para a gente falar sobre metas para o próximo ano. Como é que estão suas metas por aí? Minha meta é fazer crescer esse canal, viu? Então já me segue lá, curte, compartilha com suas amigas empreendedoras. Se inscreve no canal para o próximo ano, todo novo episódio, chegar uma notificação para você. Zene, para quem ainda não conhece Zene, como é que você se apresenta para quem ainda não sabe quem é Zene Silva? Olá, Polly, que prazer estar aqui novamente, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou Zene Silva, como Poliana bem trouxe. Eu sou mentora de carreira e liderança. Sou uma mulher negra que gosto de impulsionar outras mulheres negras para que a gente consiga construir uma carreira sustentável, saudável e alinhada com propósito, né? Que esse tem sido aí meu despertar, meu desbravar nessa caminhada. Esse ano tivemos vários projetos, vários sonhos, né, Sim. sendo realizados, mas chegado o momento da gente falar no próximo ano. Então, o que você pode trazer para a gente quando a gente pensa em traçar metas para o próximo ano? Polly, que interessante essa pergunta, né? Eu já estou no período de revisão, né? Estamos aqui gravando o último episódio, então, para a gente começar a planejar ou pensar no ano seguinte, a gente precisa olhar como foi o ano atual. Então, o convite é que você pare e veja o que é que funcionou, o que é que deu certo, quais foram os aprendizados que você teve durante este ano, né? E o que é que você vai levar para o ano seguinte. Uma coisa muito importante também para se ajustar ali é quais comportamentos você não deve levar para o ano seguinte. Porque se a gente quer resultados diferentes, a gente vai precisar fazer um movimento diferente. Então, o que eu vejo é que muita gente se passa, a gente vai só projetando, projetando e sem olhar o ano que passou, né? Que é muito importante. Trouxe uma coisa aí muito importante, que é a gente olhar o que a gente não quer levar, né? A gente vai carregando nossa mochilinha e cada vez colocando mais atribuições, né? Vamos aprendendo novas habilidades, então vamos colocando na nossa mochila, mas tem coisas que começam a pesar essa mochila. Qual é a sua indicação, qual é a sua estratégia para que a gente realmente vá deixando o que não cabe mais nessa mochila, né? Que vá realmente não carregando mais aquilo que não nos cabe, né? Então, precisamos de algumas estratégias, porque às vezes a gente se apega, né? Então, a gente adora se apegar. Ai, Polly, o ser humano, ele é apegado, gente. Seja a pessoas, a coisas e a hábitos ruins. Então, a gente tem muita dificuldade de desapegar desse hábito ruim. Então, é trazer muito para a consciência. A estratégia é trazer para a consciência e dizer, não vou fazer. E é uma briga muito difícil. Essa semana, em mentoria, eu estava conversando isso com uma mentorada, que o quão difícil é largar do hábito antigo. Por quê? Porque ele vem com a praticidade, porque a gente está tão acostumado a utilizá-lo que ele vem muito fácil. Então, a estratégia é trazer para a consciência e quando se perceber nesse lugar, utilizando o hábito que você não quer, é dizer, opa, parei aqui, vou retraçar essa rota, não vou fazer dessa forma, não vou seguir esse caminho, porque isso é possível. A gente trazendo para a consciência, é possível realmente abrir mão dos hábitos antigos. E, como eu gosto de trazer, né, colocar o adulto a seu favor. Então, não vai dar para fazer, né? Então, deixa lá e traz o adulto para fazer o que precisa ser feito.
Trazer o adulto também nem sempre é uma tarefa tão fácil, Não, né? não é Vamos não. falar um pouquinho mais sobre essa questão aí de trazer o adulto, porque muitas vezes, né? Não sei se todo mundo que já tá ouvindo a gente, que já tá habituado aqui a ouvir, você pode ser mais, né? Já entende essa coisa de realmente trazer o adulto para tomar conta, trazer o adulto para, de fato, né? Agir e fazer o que precisa ser feito, né? Mas Uhum. muitas vezes a nossa criança é que está ali, né? E quando eu digo a nossa criança, não é Saulo e Lua, que são as minhas crianças, meus filhos, né? Mas é aquela criança interior, aquela Sim. criança que faz a birra, que deixa para depois, não quero isso agora, né? E faz a manha e acaba impedindo que a gente realmente faça o que precisa fazer, né? Então, quando você traz assim, de trazer a consciência, né? De ter a consciência, é muito de deixar de lado um pouquinho essa criança e colocar o adulto para tomar as rédeas da Sim. circunstância, né? Então, Polly, a gente tem uma tendência a se colocar muito nesse lugar de coitadinho, né? A gente não consegue, é muito difícil. E a gente vai se desencorajando nesse lugar. E quem age muito nesse processo é a criança, porque ele vem cheio de hábitos que vai desvirtuar a gente do caminho que a gente quer chegar. Então, quando a gente traz aqui, trazer o adulto, quando a criança lhe conduz, você não atinge suas metas. A criança interior ela é importante porque ela te dá energia, não é simplesmente para matar esta criança, pelo amor de Deus, viu? Deixa a sua criança junto a você. Mas entenda que o adulto, ele traça metas, ele cumpre. A criança, ela vai fazer birra, como você bem trouxe. Então, acolher essa criança e quando você se perceber nesse lugar de procrastinação, não fazer o que você sabe que precisa fazer, certamente a sua criança está tomando conta de você. Então, traga ela para o lugar dela e diga, opa, ok, mas agora quem vai agir sou eu. Isso é muito comum, isso acontece comigo, acontece com você. Só que a gente, com a consciência mais aguçada, mais ativada, fica muito mais fácil a gente não cair nessa artimanha, né, nessa cilada da nossa mente. Perfeito. E quando a gente fala em traçar metas, né, em fazer planos, muito comum a gente chegar nesse período do ano, fim do ano, e olhar para trás, analisar, né, ver assim, o que é que eu tracei de meta para esse ano, o que é que eu alcancei, o que é que eu não alcancei, quais são as minhas novas metas para o próximo ano, né? Então, muitas vezes a gente chega nesse momento de olhar para trás e ver que várias metas foram traçadas, mas nem todas foram alcançadas, justamente porque deixou essa criança tomar a frente, né? E o que a gente pode dar de indicação, de estratégia, de fato, para, né? Vou trazer aqui alguns pontos. Primeiro ponto, traçar as metas de fato que sejam factíveis, né? Uhum, Atingíveis, porque muitas vezes a gente traça metas que são inatingíveis e isso só faz realmente a gente se cobrar cada vez mais e nunca alcançar o êxito sim. desejado, né? Depois de conseguir traçar essas metas, quais seriam as melhores estratégias para que a gente, de fato, chegue a alcançar essas metas, né? O que Zene fez? Vou fazer até uma pergunta aqui um pouco indelicada. Zene conseguiu alcançar as metas que foram traçadas no início de 2025 ou no final de 2024 para 2025? Olha, Poliana, que pergunta desafiadora, viu? Vamos lá. Conseguir, como você bem trouxe, a gente termina elencando algumas metas e nem sempre a gente consegue. Então, uma coisa que eu parei de fazer foi traçar muitas metas, na verdade, né? Então, eu consegui realizar, sim, algumas coisas esse ano que eram as metas principais. Então, falando do projeto Caneta Café RH, eu tinha idealizado fazer 8 durante o ano de 2025. Fizemos o quê? Fizemos 6. Chegamos muito próximo da meta, né? E eu fiz 6 porque a meta ela pode ser revista. Então eu entendi que 8 seria muito dentro, né, do que a gente entende se fazer evento aqui. Então consegui realizar 6, fiquei muito feliz. Consegui participar dos principais congressos que eu tinha traçado para o ano de 2025. Então, olhando para o ano, eu consegui realizar as metas que eu tinha traçado, sim. E uma estratégia é essa, é você não colocar muitas metas, né? Priorizar. Uma coisa que eu aprendi a fazer é trazer clareza, né? A meta ela precisa ser clara. Isso faz sentido para você? Faz sentido para o caminho que você está traçando para você? Um outro ponto é você precisa ter um ambiente favorável para isso.
E a gente está falando de ambiência, né? Você precisa ter pessoas que estejam pensando muito ali parecido com você, que estejam nessa busca também que nem você. Porque se você estiver num ambiente em que as pessoas não compreendam o que você está pensando, pelo momento que você está passando, facilmente você vai ser cooptado por essas pessoas a desviar da sua rota. Então, hoje, a ambiência ela é muito importante para que você consiga caminhar no seu propósito, das suas metas, e rever os hábitos. Não adianta só traçar a meta. Será que eu tenho comportamentos e energia o suficiente para seguir dentro dessa meta? Então, fatiar a meta com microações também ajuda muito. Então, você traçou uma meta, que é o objetivo maior. O que é que você precisa fazer para começar no caminho dessa meta? E aí eu vou trazer um exemplo para ficar mais fácil. Eu sou congresseira, né? Muita gente já sabe aqui, se não sabe vai ficar sabendo agora, que eu adoro participar de congressos. Eu falo muito no meu Instagram que se me pagar facilmente, eu vou para todos os congressos possíveis. Então, eu já começo a traçar quais são os congressos que eu quero participar. Tracei os congressos, eu começo a verificar os valores deste congresso, né? Porque tudo tem um investimento, seja de tempo, seja financeiro, seja intelectual. Então, tracei quais são os congressos, tracei os valores desse congresso, começo a questão da eliminação. É possível fazer, não é possível? E o tempo, né? Quando é que ocorre, qual cidade ocorre, para justamente fazer um alinhamento de tudo isso, trazendo o que é possível, o que é factível, se comporta dentro do meu orçamento. Tudo isso faz com que a meta ela fique factível, seja fácil de alcançar. Perfeito. Então, podemos dizer, então, que diante desse ano de 2025, que você conseguiu ir aos congressos que você desejou, conseguiu, né, rever a quantidade de edições do Caneta Café RH e ajustar ali dentro do que era mais viável, né? Porque a gente tem que ver toda essa viabilidade também diante das nossas metas. Podemos dizer, então, que Zine teve um 2025 de sucesso? Com certeza, foi um 2025 assim para brindar e celebrar. Maravilha, parabéns. Ah, Que 2026 obrigada. tenha mais sucesso ainda e que possa ser realmente mais cheio de conquistas, realizações, mais motivos para celebrar. Sim, será, porque eu estou planejando ele. Uau! Planejando com intenção, que a gente aprendeu isso aí. Então, aproveita aí e traz pra gente, né, pra quem tá assistindo a gente, como é que essa pessoa pode, de fato, planejar com intencionalidade para ter um 2026 de sucesso, né? Quais são os principais passos que ela precisa, né? Você já trouxe aí que a clareza é importante, né? Então, primeiro, ter clareza para conseguir traçar uma meta, porque você vai colocar ali uma meta sem ter clareza exatamente do que você quer alcançar com aquela meta, você pode colocar uma meta inatingível, né? Então, traz pra gente aí quais são os principais pontos, né? Quais são os principais pilares para que essa pessoa consiga, de fato, ter um 2026 de sucesso, ter um ano de sucesso, alcançando as suas principais metas. Você já trouxe aí várias estratégias, mas vamos alinhar mesmo, colocando aqui como um passo a passo. Vamos lá. A clareza ela é extremamente importante, né? Você teve clareza do que você quer, qual a direção você quer seguir. O outro passo é decidir. As pessoas desejam muitas coisas, querem muitas coisas, mas a decisão que faz a diferença. Então, quando a Zine decidiu participar dos principais congressos que faz diferença na sua carreira, foi o ponto de virada. Então, clareza, decisão é importantíssimo. E um outro ponto, Polly, que eu gosto é a coragem. A gente precisa ter coragem, que aí a coragem você pode associar à ousadia, a coragem de colocar em prática. Porque se a gente não tem coragem, a gente só fica no campo imaginário de e se fosse? Então, eu gosto muito dessa tríade, né, desses 3 pilares. É a clareza, a decisão e a coragem para a gente seguir a linha que a gente precisa. Então, e a gente vai ter muitos atravessamentos, viu, gente? Vai ter muita gente que diga, não faz sentido, não vale a pena, você não vai conseguir. Mas quando você tem a clareza, fica muito mais fácil você dizer, não, eu vou conseguir. Nem sempre vai ser fácil, mas é sempre possível. E eu falo muito desse lugar. A gente consegue realizar nossos sonhos e desejos e realizar metas grandiosas a partir dessa coragem de executar e fazer a diferença, fazer o diferente.
Então, esses 3 pilares ajudam muito a gente construir uma boa estratégia. E uma outra coisa, eram 3, né? Já estou colocando outra coisa. Encontrar uma pessoa para lhe direcionar. Porque nem sempre você vai conseguir fazer sozinho. Então, eu vejo muita gente com muita dificuldade de buscar um aconselhamento, seja através de mentoria, seja processo de desenvolvimento, seja processo psicoterapêutico, mas é buscar um apoio externo de quem já conseguiu realizar. Porque nem sempre você vai conseguir fazer sozinho. E você também não precisa fazer sozinho. Né? A gente vem nessa jornada aqui juntas de outros processos, a gente vem aprendendo que não precisa fazer sozinho, porque tem outras pessoas que já passaram pelo mesmo processo que você e já conhecem o caminho. Então, quando você tem essa pessoa que lhe direcione com mais assertividade, com mais clareza, fica muito mais fácil. Mas seguir essa tríade aí já funciona bastante. E decidir, né, e ir acompanhada, tá dentro ali da tríade, né? No Sim. pilar decisão, é você decidir também ser acompanhada por quem já traçou esse caminho, né? Uhum. Porque aí você vai saber exatamente qual é o ponto que você precisa ter mais cuidado, qual é o ponto que você precisa, né, ter mais cautela, o que é que você pode acelerar, porque a pessoa vai te guiando ali, mostrando realmente o que ela já passou, né? Perfeito, Então fica muito perfeito. mais ágil o seu processo, muito mais eficiente, né? E quando você toma essa decisão de ir acompanhado, você vai mais rápido e mais longe, Com né? certeza. Eu vim acompanhando, claro, né? Eu acompanho o Zene e vi ela trazendo aí no último congresso que ela foi, né? O último evento aí, nas últimas semanas, ela trouxe um ponto que isso ficou muito aqui marcado na minha cabeça. E eu queria que você trouxesse pra gente, né, desenrolasse um pouquinho mais sobre isso. Ela trouxe lá uma foto, né, ou um vídeo, não me lembro exatamente bem, quando ela foi chegando no congresso e a pessoa convidou para fazer uma foto, né, do congresso. Ah. E ela colocou lá na legenda assim, né, quando você chega segura do que você quer, né, então ter a clareza do que você quer, decidida com o que você quer fazer ali naquele lugar, né, então quando a gente vai em um congresso é muito importante que a gente realmente, né, esteja disponível para as pessoas, né, que a gente esteja interessada nas pessoas para que a gente realmente estabeleça ali network, né, para a gente estabeleça novas conexões. E aí você trouxe muito a questão da postura, né, que você entrou com uma postura realmente de segurança, de autoconfiança, e por isso você foi logo convidada. Isso ficou muito marcado para mim, porque eu comecei a me analisar, né? Será que quando eu entro nos lugares, eu entro assim com essa segurança, né? Então, é um ponto que eu vou começar a observar mais, né? Para saber se realmente, às vezes a nossa postura, né? A linguagem corporal fala muito alto, Demais. né? Fala muito sobre a gente, sobre essa ambiência, o que a gente está buscando ali, essa clareza, essa decisão e essa coragem realmente de se portar nos lugares em que a gente se propõe a estar. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu achei que isso aí foi uma sacada muito legal, muito importante. Ai, Polly, que bacana você trazer essa pergunta. Eu já falei aqui, eu sou cria do autoconhecimento. O autoconhecimento, ela me salva todos os dias. A partir do autoconhecimento, eu trabalhei muito a minha autenticidade. Então, sou uma mulher negra, eu sou uma negra retinta. Então, tudo isso conta quando a gente vai no processo de construção de carreira. E naquele evento especificamente, e todo evento hoje eu já vou muito para fazer network. Para além do aprendizado, é me conectar com pessoas que possam agregar na minha jornada e que eu possa também agregar na jornada delas. E tudo faz parte desse processo da intenção. Então, eu já fui com a roupa que, de certa forma, ia canalizar uma atenção, porque eu gosto muito de colorido e combina muito comigo. Então, não é só usar por usar, tem a ver com a autenticidade. Então, aquela roupa traz muito da minha identidade. E eu cheguei naquele lugar dizendo, hoje eu vou me conectar com 10 pessoas. 10 pessoas diferentes. E nesses eventos sempre tem alguém que você conhece, porque a gente conhece já muita gente que circula muito. E foi muito magnético. A palavra que eu vou usar foi essa, foi magnético. Eu fui entrando, o post da fotografia estava logo no começo ali do evento. Eu fui entrando e olhando para as pessoas para verificar quem estava, né? Quem era que eu já poderia me conectar, quem era que eu já conhecia, porque a insegurança, ela vem de qualquer forma, mas você respira e vai buscando pessoas que possam lhe dar algum tipo de conforto. Não vou nem falar suporte, mas a palavra é conforto, porque eu sabia que naquele lugar tinha algumas pessoas. Então, eu entrei e olhei para alguns lugares, e a fotógrafa falou, nossa, que presença. E quando ela falou isso, automaticamente eu olhei para ela e sorri.
Porque sorriso, ele abre portas, né? E nessa que eu sorri, ela falou, vamos tirar uma foto porque a sua presença é marcante. Então, observe pequenos movimentos. Foi a roupa, foi a forma com que a gente entra no espaço, né? E a segurança. E isso é muito de dentro. Isso é muito quando você tem clareza de quem você é, da impressão, da mensagem que você quer passar. Isso tudo facilita. E aí, um outro ponto é o sorriso. O sorriso ajuda muito a gente a acessar pessoas e lugares. Então, quando eu abri o sorrisão, que ele ainda falou isso, nossa, com esse sorrisão eu preciso tirar sua foto agora. E aí eu fui, fiz a foto e ficaram incríveis. E a partir dali, todas as vezes que eu passava, ela falou, nossa modelo. Então, esse lugar do autoconhecimento, tendo clareza muito de quem você é, né? E a partir disso, gerar a sua autenticidade como ponto forte seu, faz com que você gere uma intenção para que você acesse pessoas e lugares. Foi mais ou menos isso aí. Perfeito, perfeito. Para mim isso ficou muito marcante, né? Muito marcado, porque de fato às vezes a gente não traz essa intencionalidade, né? E aí a importância de você estar nos lugares com intenção, né? Com propósito, exercendo cada vez mais essa autoconfiança e essa coragem de esse ponto que você trouxe. Hoje eu vou me conectar com 10 pessoas diferentes, né? Uma certa feita combinei com uma amiga que a gente ia para um congresso juntas, e eu combinei com ela assim, você vai sentar longe de mim. Porque se você fica aqui do meu lado o tempo todo, você me tem ali como Suporte. o seu suporte, né? E a sua zona de conforto tá ali, e você não vai fazer esforço de se conectar com outra pessoa. Então, assim, tem pessoas que têm muito mais facilidade de abrir, né? Se abrir para o novo, porque traz um certo medo. Mas tem pessoas que têm dificuldade. E ela é uma dessas pessoas que tinha dificuldade, né? Que tem ainda dificuldade. Eu disse a ela, você vai comigo pro congresso, a gente só vai se encontrar na hora do intervalo coffee break. Você vai sentar em um lugar diferente, ao redor de pessoas diferentes, para você se conectar com outras pessoas. Senão só vai sempre para os lugares acompanhada, acaba não se conectando. Então, mesmo quando a gente está acompanhada nesses eventos, é muito importante que a gente realmente trace essa meta, né? Como você já foi com a meta traçada, hoje eu vou me conectar com 10 pessoas diferentes. Então, mesmo estando já acompanhada, é importante levar isso como uma estratégia, né? Que você trouxe aí como sua estratégia desse evento. E você estava acompanhada. Estava acompanhada. E aí eu vou falar mais. Zeni, você se conectou com as 10 pessoas? Não. Não me conectei com as 10 pessoas, mas eu fui ponte para uma outra pessoa se conectar e fechar negócios com outras pessoas. Então, o ambiente, lembra que eu falei lá de ambiência? O ambiente ajuda na sua projeção, na sua autoprojeção, apoiar na projeção de outras pessoas. Então, me conectei, eu acho que foi com 5 ou 6 pessoas, eu falei com 5 ou 6 pessoas diferentes, mas aí encontrei com esta pessoa e eu fui apresentando outras pessoas a ela e ela conseguiu fechar 2 negócios, que ela inclusive falou comigo hoje. Ela conseguiu fechar 2 negócios com pessoas daquele evento. Então, você sair com essa intenção de conexão, porque tudo é conexão, né, gente? Então, até nesse processo, vou traçar metas. Então, quem é que você pode se conectar, que ajuda você nesse processo de desenvolver suas metas? Isso é tudo importante. A intenção está muito por trás, só que a gente não utiliza isso de forma assertiva ainda. Utilizamos a intenção com intenção, né? Exatamente. Boa, Polly. É isso aí. Exatamente. Outro ponto muito legal que você trouxe aí, né, já pela segunda vez, é que você foi com uma intenção, foi com uma meta, que foi se conectar com 10 pessoas. Não se conectou com 10 pessoas. Se conectou com 6. Mas ajudou uma outra pessoa a se conectar com outras, inclusive a fechar negócios. Mas como é que fica a sensação quando a gente traça uma meta e a gente não alcança essa meta, né? Então, muitas vezes a gente, de fato, né, acaba ficando frustrado e desanimado, né? E sem impulso, de fato, para continuar o processo ou para atingir a meta, ou para traçar uma nova meta, ou para
avaliar, reavaliar, revisar, né, Basicamente. aquela meta traçada inicialmente, o que eu acho que é um ponto muito importante. A gente traça uma meta agora, final de dezembro, para o ano de 2026. Né? O ano é muito tempo, né? É um espaço temporal longo. Então, se você começa a perceber que aquela meta traçada, né, antes de começar a trabalhar em cima dessa meta, era uma coisa que agora você revendo, revisando, com o caminhar da sua jornada, que não era bem aquilo, você pode muito bem revisitar, você pode muito bem, né, analisar mais uma vez e, como você mesmo disse, reorganizar a rota e rever a meta, né? Então, quais são as estratégias para que a gente realmente não esmoreça, para que a gente não deixe essa frustração tomar conta e que impeça que a gente realmente continue nossa caminhada, nossa jornada, né, em busca da nossa realização e desse ano de sucesso. Você trouxe um ponto certo. Toda meta não alcançada, ela vai gerar um nível de frustração. E aí eu vou te falar por que que eu não me conectei com 10 pessoas. Porque eu me permiti distrair. Eu me permiti distrair e perdi da meta. Então, a distração, a gente precisa tomar muito cuidado com as distrações que a gente vai ter no meio do caminho. A distração, gente, ela pode ser de qualquer origem. Pode ser familiar, pode ser no seu relacionamento pessoal, pode ser seus filhos, pode ser vários cursos que você coloque ali para fazer. Então, tudo isso pode virar distração. A Netflix, eu sempre dou o exemplo da Netflix, que ela pode virar uma distração, que ela vai associar ali a procrastinação, você não vai fazer o que precisa. Então, puxando aqui para o que você me perguntou, a gente precisa entender que nem sempre a gente vai conseguir alcançar todas as metas que a gente traçou, tá? E você trouxe uma palavra que é trace metas factíveis. Então, quando a gente pensa na meta, eu realmente consigo organizar, eu consigo executar essa meta. Se eu não consigo, o que é que eu ainda preciso desenvolver em mim? Porque a gente vai estar falando de hábitos e de comportamento. O que é que eu preciso desenvolver em mim para que eu consiga atingir essa meta? Então, são coisas muito... são simples, mas não são tão fáceis de executar. Né? Então, eu preciso muito olhar para os meus comportamentos. Porque se eu não me comportar com compromisso para atingir a meta, eu vou me perder. E aí eu vou me frustrar. E aí, como é que você lida também com essa frustração? Tá tudo bem. Isso é assim mesmo. Não é. A sua meta precisa de sua responsabilidade e do seu compromisso. Se você traçou, execute. Se você não consegue executar, observe o que você precisa desenvolver para executar. E aí eu vou trazer um exemplo meu. Eu gosto de dormir, tá, gente? Eu gosto de dormir. Então... eu preciso acordar cedo. Então, eu preciso dormir entre 10 e 10 e meia. Parece uma coisa simples, mas não é. Porque as pessoas envolvidas ali no meu ambiente não colaboram tanto para isso. Mas o compromisso é meu. Então, tem aí uns 20 dias que eu estou ajustando essa minha nova rotina. Eu vou precisar de um tempo de maturação para ir testando o que vai funcionar. Assim funciona, isso é mudança de comportamento para atingir o resultado. Que a minha ideia é estar dormindo entre 10 e meia, no máximo 11 horas. Parece uma coisa simples, mas se você não tiver um método, uma estratégia, não vai funcionar. Porque o telefone te chama, a televisão te chama, a conversa te chama, e aí tudo te tira da tua meta. E às vezes não é só esses pontos que a gente acha que realmente são, né, que vão realmente furtando ali a nossa distração, que é o telefone, a televisão, a conversa, mas você às vezes está envolvida em um livro, que é um hábito super saudável, né, mas que você acaba realmente ultrapassando o que seria o limite para estar ali, né, envolvida com aquele livro e sim para
o sono, né? Então, Isso. até às vezes o próprio trabalho, né? Então, às vezes você tá tão imersa ali no trabalho, desenvolvendo algum projeto e tá tão envolvida que isso também pode, de alguma forma, te roubar o que seria o seu momento realmente de descanso, né? Que a gente sabe que é tão importante quanto o desenvolver, né? A habilidade de você parar e descansar é tão importante quanto você tá ali na ativa, realmente trabalhando e se envolvendo nos projetos. Perfeito. Você trouxe outro ponto aí que... e aí eu já sei, né, que ela tem uma especialidade aí em perfil comportamental e eu vou pedir para ela trazer um pouquinho dessa informação, porque ela falou aí sobre comportamento, né? E ela disse assim que se distraiu e por isso não se conectou com 10 pessoas, se conectou com 5, 6, porque se distraiu. Então, as pessoas que têm esse perfil, né, de realmente ser mais comunicadora, ser mais influente, às vezes se conecta com uma pessoa tão influente quanto, e aí ficam ali, né, às vezes vou usar aqui até uma palavra mais, né, tricotando sobre coisas que não estão nem mais tão intencionais quanto deveria estar e se distrai, né? Então, as pessoas que têm esse perfil, né, como o seu, como o nosso, é mais fácil de se conectar. E os outros perfis que não têm essa facilidade toda, né? Fala um pouquinho pra gente aí, né, desses perfis, fala um pouquinho pra ver se as pessoas vão se identificando e vão criando ali estratégias que você vai trazer pra gente como dicas, como estratégia mesmo de como ela vai, né, poder sair do que seria o habitual dela, do que seria aquele hábito que vai realmente impedir que ela faça ali a sua conexão, né? Tá. Vamos lá. Perfil comportamental. Eu sou analista comportamental e a gente, dentro da metodologia DISC, temos 4 perfis. Os dominantes, os influentes, que são os comunicadores, os planejadores e os analistas. Quem tem o poder de comunicação, obviamente, os influentes. Eles se conectam muito fácil pelas pessoas, pelo ambiente, aí sobram os outros 3. O dominante, ele não gosta tanto de conexão e eles são mais diretos. Então, a dica para esse perfil, para se conectar com pessoas, ele vai se conectar a partir do propósito. Embora ele não goste tanto de conexão, mas ele é muito bom de resultado. Então, se eu tivesse com o meu dominante ativo, eu teria me conectado com as 10 pessoas. Né? Então, ele vai estar focado no resultado, ou seja, na meta, e ele vai seguir. Ele vai sair de lá com os 10. Ele é muito objetivo. Os comunicadores se perdem por conta disso, porque se conecta demais com todo mundo e conversa demais com todo mundo e às vezes, né, foge do objetivo, o que foi que aconteceu comigo, mas ele vai conseguir fazer essa conexão. Aí sobram 2 perfis. Os planejadores, eles são mais tímidos, eles são mais retraídos, mas eles gostam de conexão. O que pode acontecer, como ele tem dificuldade de fazer essa movimentação, talvez ele perca o time de fazer a conexão. Então, espera muito para ir, né? Então, a dica que eu dou para esse perfil é: não espere por muito tempo. E se desafie a se conectar com mais pessoas. Porque o que tende ao planejador encontrou uma pessoa, se conectou, vai na meta mais baixa, né? Já me conectei com um, tá de bom tamanho. Então, esse desafio, você sempre pode mais. E o último perfil, que é o analista, que esse tem uma dificuldade muito grande de conexão, porque ele é muito mais processual, muito mais metódico. Se conectar ao seu propósito. Entenda o que é importante para você e vai lá e faça. Porque cada vez mais a gente está num mundo em que a conexão ela é mais importante do que tudo. Né? Quanto mais você se conecta, mais você entrega para o mundo, mais você se desenvolve. Então, para esse perfil se permita. Permita-se viver a experiência de se conectar com outras pessoas para trazer uma nova perspectiva para você. Então, olhando para esses 4 perfis aí, essa é a dica que eu dou para cada um. Internalizar qual é o seu perfil e seguir no propósito, que é o propósito da meta. Né? Vou me conectando e aí não tem jeito certo. Cada um vai fazer do seu jeito e da sua forma. Respeite o teu jeito e sua forma também, porque isso funciona muito, que vai trabalhar muito a autenticidade de cada perfil. Perfeito. Então, se você não sabe qual é o seu perfil, se você tem curiosidade de descobrir qual é o seu perfil, chama lá no perfil Design
Zene, que ela faz um teste. Existe um testezinho que você vai respondendo ali algumas perguntas para identificar, né? Na verdade, todas as pessoas têm os 4 perfis de alguma Sim. forma, né? Só que 1 ou 2 se destacam mais. Perfeito, Polly. Todos nós, sobretudo quando a gente está em processo de desenvolvimento, a gente tende a ter um pouquinho de cada perfil. Hoje, em processos de desenvolvimento de mentoria, eu quase não vejo pessoas com um dos perfis 0. Ele sempre vai ter um pouquinho de cada perfil. E os perfis falam de tendência de comportamento. Eu não gosto de rotular a pessoa a partir do perfil. O perfil mostra como você se comporta, né? São respostas automáticas a partir de situações que você é inserido. Então, a gente tem aí esses 4 perfis e a gente tem um pouquinho de cada um, só que tem um ou outro que se sobressai. Então, eu sou uma influente dominante. Então, meu perfil, o percentual maior vai dar do influente, o segundo perfil é o dominante, depois vem o planejador, depois eu tenho um pouquinho de analista. E aí, quando a gente fala em processo de desenvolvimento, em processo de mentoria e carreira, o que é que eu preciso olhar desses 4 perfis, que é o que eu preciso desenvolver um pouquinho mais para chegar na meta. Então, eu, enquanto influente, eu preciso muito olhar para as competências lá do analista, porque ele é um excelente estrategista, é um excelente perfil pragmático, então ele vai me ajudar muito, os comportamentos do analista vai me ajudar muito nesse processo de me organizar, de traçar metas. Então, o bacana do perfil é esse. Eu olho para o meu, identifico que é muito bom e aí isso eu preservo, mas eu vou lá buscando o que é que os outros perfis têm para me ajudar nesse processo do meu autodesenvolvimento. Perfeito, porque aí você vai buscando no outro perfil aquilo que você precisa potencializar em você. Exatamente. E nem tudo, gente, a gente precisa ao mesmo momento, sabe? Eu tenho muito cuidado com minhas mentoradas, porque, sobretudo na de liderança, né? Porque às vezes tem milhões de competências de liderança e acho que a gente precisa desenvolver todas. Não, porque cada desafio cada desafio que a gente esteja passando vai precisar de um comportamento ou de uma competência diferente. Então, a gente não precisa desenvolver tudo ao mesmo tempo. Tem coisas que são mais urgentes. E lembre, você começou falando de mochila, a gente sempre tem muita coisa guardada na nossa mochila. Às vezes a gente só precisa lapidar, né? E tirar o que a gente precisa para desenvolver. Maravilha. Maravilha? Que bom. Agora eu queria que você trouxesse assim, né? Quando, independente aí do perfil, que a gente entrou por essa seara do perfil, mas quando a gente traça a meta, né? E a gente, por conta de, inclusive, alguma habilidade que não está tão definido ou não está tão lapidado, né? Inclusive no nosso perfil dominante, a gente não consegue realmente seguir essa meta, né? A gente se sabota, né? E isso é muito comum, você se sabotar e aí depois ficar até com aquela desculpa assim, não, mas a meta ela pode ser revista, né? E se apegar nessa revisão da meta como de fato ali uma sabotagem, uma autossabotagem para que você de fato não atinja aquela meta, né? Porque é natural que nosso cérebro vá ali, nossa mente vá trabalhando para que a gente realmente gaste menos energia possível, né? Então, quais seriam as estratégias para a gente realmente não entrar nessa autossabotagem, para que a gente realmente, né, não olhasse para essa meta com aquela função de vou rever a meta, vou revisitar a meta, mas já no intuito claro ali, né, por trás, todo mundo sabe que aquela intenção de fato era a autossabotagem. Nossa, você trouxe um ponto que a autossabotagem, ela é cruel, inclusive, né? E ela é muito real. Então, a gente se sabota o tempo inteiro. Lembra que eu falei no comecinho de que a gente tem uma mania de se diminuir, de que a gente não vai conseguir? Isso já é um processo de autossabotagem. Então, se olhar, entender quais são as condições que você tem hoje para atingir essa meta, é super importante. O processo de autossabotagem também fala um pouquinho da falta de clareza. Se eu não tenho muita clareza, eu termino me sabotando. Então, vamos clarificar o que é que eu quero e não permitir que a autossabotagem chegue. A autossabotagem é um padrão de comportamento. Então, aí, gente, é autoconhecimento.
Zene, qual é o antídoto para autossabotagem? Autoconhecimento. Aí vai depender do nível que você esteja de autossabotagem, talvez precise entrar por um processo psicoterapêutico, um processo de mentoria. Mas clarificar o que você quer vai ajudar você a eliminar a autossabotagem. E aí, além de clarificar, é olhando para você. Por que eu não consegui? Não se penalize. Não se penalize. Olhe para você com honestidade e dê o passo que você precisa dar. Porque você trouxe isso aí. A autossabotagem, ela vai ali no caminho para a gente procrastinar e não consumir a energia que o nosso cérebro ali, que é preguiçoso, não quer entregar para o que a gente precisa realizar. Então, é tomar muito cuidado, se observar dentro desse processo, porque a autoobservação ajuda muito a gente nesse caminhar. Hoje de manhã eu estava lendo um livro em que o autor falava um pouquinho sobre autossabotagem e o quanto isso está muito incutido na gente. E aí eu vou trazer para a meta, né? Porque a gente está falando de meta. A gente vai terminar se sabotando porque, ai não, tem um monte de gente que não conseguiu. Né? Aí a gente vai para a comparação para o negativo. E aí a comparação para o positivo seria muito melhor. Aí tem uma pergunta que ele fez, o que seria de você se você tivesse conseguido realizar o que você planejou, sabe? Então, é o olhar para o futuro. Se você estiver atuando na autossabotagem, olha para o futuro. O que é que você gostaria de ser, né? O que é que aconteceria com você se você tivesse conseguido realizar, alcançar essa meta? E aí anota, observa como o seu corpo se comporta. Observa quais as emoções que vêm e pega isso para você rever a meta se for necessário, né? Rever essa meta se for necessário, ou então continuar no fluxo da meta. Porque o que mais tem é coisas que vão puxar para a gente se sabotar. Eu trouxe um ponto aí muito importante, muito legal, interessante, que é prestar atenção como o corpo fica, né? Como você sente. É a fisiologia. E, inclusive, quando você pensa ali, não vou conseguir, não vou dar conta, né? É você realmente ir, né? Se transportar para um momento em que você já conseguiu, para que o seu corpo sinta de novo isso, porque o nosso corpo traz memórias, né? E essa memória que o corpo traz, dessa fisiologia de quando você conseguiu alcançar algo, quando você teve êxito em alguma das suas atividades, isso ali te dá uma energia, te dá um gás, te dá mais vontade para você, de fato, voltar a sentir isso, né? Então, quando você traz isso de você observar quando você se imagina, né, ao alcançar essa meta, como é que seu corpo vai ficar? É para que você realmente registre ali no seu corpo, nas suas células, essa memória, tudo que de bom você vai sentir para quando você alcançar a sua meta. Isso vai te dar energia, vai te dar gás, vai te dar vontade para você realizar. Ô, Polly, vou trazer aqui um processo, um pedacinho do processo de mentoria que eu fiz, que a minha mentorada estava com muita dificuldade de enfrentar um novo desafio. Que era uma mobilidade, um escopo maior dentro ali, né, das atribuições dela. Ela estava morrendo de medo, achando que não ia conseguir dar conta. Estava atuando o quê? Na autossabotagem. E aí, ela já tem um tempo nessa organização, e eu perguntei para ela, me fala aí qual foi o momento de ouro da sua carreira, dessa sua trajetória na empresa. Me fala o momento de ouro, vamos lá, pensa no melhor momento que você já viveu. E aí ela foi para a fisiologia do corpo, né? Que a gente pergunta já na intenção de provocar a pessoa. Então, ela trouxe que o olhinho dela brilhava, de como ela se sentiu. E aí, ela foi trazendo as emoções, ela foi se emocionando daquele momento. E aí, eu perguntei, e você? Será que não tem condição de reviver esse momento? Né? Será que você não é essa pessoa que tem condição de fazer mais isso? Porque já está tudo aí. E daquela sessão, ela tomou a decisão de aceitar a proposta que o superior dela estava dando, com base exclusivamente no momento de ouro e trazendo essa fisiologia corporal. E aí, ela veio para a mentoria justamente para ajudar ela a tomar a decisão que ela só estava com medo de dar o passo. Será que eu tenho coragem de conseguir fazer isso?
E aí, nesse momento, o ouro virou a chave dela. E assim, ela hoje, né? Ela já acabou o processo dela de mentoria, mas hoje ela fala comigo e dá risada. Eu, boba, não querendo aceitar um negócio tão simples, tão fácil, né? E isso é comportamento. E é tão interessante a questão, o ponto do comportamento, né? Que a gente se comporta de uma forma quando nós estamos sendo vistas, né? Então, é difícil a gente manter uma disciplina para cumprir uma meta quando nós não estamos sendo observadas por outro. Né? Então, a gente assume muito mais responsabilidade com uma meta que você traça com outra pessoa, Sim. porque você tem a outra ali para, de alguma forma, te vigiar, né? Você manter esse compromisso, do que quando você traça uma meta para você mesma. Né? Então, o que a gente pode trazer de importância para quando a gente precisa manter a disciplina para atingir a meta que nós traçamos para o nosso êxito, quando nós não estamos sendo observadas, quando nós não estamos sendo vistas por outras pessoas? Olha, tem uma coisa que eu falo muito assim: não viva para a plateia. Perfeito. Porque quando você vive para a plateia, você tem que estar motivado, você tem que estar engajado, você tem que estar provando o tempo todo. Você precisa criar provas para você. Por que isso é importante para você? Quem você se torna quando você atinge isso? É isso que vai fazer a diferença. Quando é para você. Porque a gente vive num mundo, inclusive, que a gente está o tempo todo sendo provado a provar para o outro, a criar, viver a expectativa que o outro cria em relação a você. Mas é sobre você. Então, quando você traz aqui a sua autenticidade, esquece da plateia e você vive para você, que é ser um pouquinho egoísta, né? Olhar para você, o que é importante para você, fica muito mais fácil. Então, não se prenda à motivação, se prenda à disciplina, mais constância. É isso que vai fazer a diferença, porque a gente não vai estar motivado o tempo todo. Não vai estar motivado. E as pessoas esperam que você esteja motivado o tempo todo. Mas você não vai estar. Então, tenha disciplina, siga o seu plano. Qual é o seu plano disciplinar? Mesmo sem vontade, vai e faça. Porque é a disciplina que vai te levar longe. A motivação é gás. Sabe gás de balão? Ela dá... O balão um pouco, acabou. Então, não se prenda à sua motivação. Ela é importante, ela ajuda, mas o que faz a diferença na tua vida é a disciplina. Perfeito. Tô aqui refletindo, né? Fiquei aqui, eu falei pra você, e aí depois... Volta pra gente também, viu, gente? Isso volta pra gente também, porque é a disciplina que faz a diferença. E o quão é importante a gente voltar naquele ponto inicial da nossa conversa, né? Colocar o adulto em ação, né? Porque é o adulto que vai decidir ali, Sim. fazer mesmo sem vontade, né? Manter a disciplina, mesmo no dia que eu não estou afim, se a minha meta foi, né? Por exemplo, no início do ano eu tracei a meta de ficar apenas 100 dias no ano sem atividade física. 100 dias sem atividade. Então, do ano de 365 dias, eu tinha que cumprir 265 dias de atividade física, apenas 100. Agora sou eu que pergunto. Bateu a meta, Poliana? E como foi que você se sentiu? Péssima. Pois é. Péssima, né? Frustrada. E assim, na verdade, esse olhar para quando eu fui percebendo que a minha meta já estava indo pelo ralo, né? Que eu já não estava mais com condições de manter os 100 dias sem atividade, eu me entreguei, né? Ao invés de deixar o meu adulto tomar conta e dizer assim, não, ainda falta, né? Então, assim, eu tô próximo dos 100 dias, mas não cheguei ainda aos 100. Então, agora, até o final do ano, eu vou todo dia para não chegar aos 100, né? E aí, é esse o ponto que eu trago. O quanto você consegue manter a disciplina quando alguém, né, não está te olhando, né? Quando você não está sendo vista, quando você não está sendo vigiada. Porque foi o que aconteceu comigo, né? Então, como eu não estava sendo vigiada, era um compromisso meu comigo mesma de a gente se ajeita, né? A gente se deixa. Entendeu? A gente se deixa. E vai se deixando mesmo, para depois, e a nossa meta vai ficando realmente perdendo, pra trás. Então, é por isso o nome disso é autorresponsabilidade, né? Então, por que com o outro é muito mais fácil me comprometer do que não comigo? Agora, isso pode ser uma estratégia, tá? Se você precisa se comprometer com outro, com outra pessoa, para que você consiga alcançar a sua meta, faça. Exatamente. Faça. Se você acha que vai se perder no meio do caminho e você vai conseguir levar adiante, se tiver com outra pessoa, então faça. Porque aí você vai conseguir chegar. Porque tem um negócio de um ego aí, a vergonha de... Sim.
Ai, me comprometi com fulano, e aí vai ficar feio na fita, então eu vou lá e faço. Por isso que muita gente malha junto. Por isso que muita gente precisa do outro para poder um ser o suporte ali do outro, né? Mas não é fácil, não. E assim, quando a gente percebe que se você se comprometeu com o outro e percebeu que o outro também não está no compromisso, aí você se desleixa porque o outro também se desleixou, então a gente tá junto, né? Vamos deixar a vida nos levar. E aí vai seguindo sem... Mas o que a gente pode fazer de fato para transformar essas metas em ações? Para que a gente, de fato, chegue ao ponto em que foi desejada desde o início. Tá, peraí. Eu trouxe até anotado esse aqui, porque é extremamente importante. Trouxe 5 pontos, assim, que eu tava olhando minha jornada, né? Do lugar onde eu parto, do que eu já consegui realizar, do quão importante tem coisas que eu consegui realizar que eu nunca imaginei que eu fosse conseguir realizar. Então, eu fui anotando ali o que eu já fiz. Então, escolha o que realmente importa. Qual é a meta? Ela é importante? Por que que ela é importante? Ela é importante para quem, além de você? Escolher o porquê, né? Quem você se torna depois que você alcança essa meta? Porque aí dentro desse processo é ir se fazendo perguntas, sabe? A meta, gente, a meta é sua. Pode ser ela qual for. Porque também tem gente que acha que meta é aquela coisa grandiosa, né? Emblemática, que vai impactar. Não, a meta é sua. Seja desde perder peso, seja até ler 5 livros no ano. Mudar de emprego, trocar de marido, ter filhos. Então, a meta é individual, é sua. Entenda por que ela é importante para você. Uma outra coisa é... Trace objetivos para os primeiros 90 dias dessa meta. Porque se você... Quando é que você quer alcançar essa meta? Se você não começa a trabalhar logo ali nos primeiros momentos, então pode ser nos primeiros 30, 60 ou 90, você vai perder o gás, vai perder a energia. Então, traçou a meta principal, trabalhe as ações em cima dela para que você consiga realmente ir alavancando ela pouquinho a pouquinho. Metinha até chegar ao metão. Né? Até chegar ao metão. E aí você vai precisar criar novos hábitos. Quais foram os hábitos do ano anterior que te comprometeu, que fez com que você não alcançasse seu objetivo, não alcançasse sua meta? Então, você vai precisar criar novos hábitos. Então, quais são esses novos hábitos que você vai precisar desenvolver para alcançar essa meta? Porque se a gente não muda o hábito, a gente não muda o nosso comportamento e aí não adianta. Vai chegar lá no mês 6, no mês 4, 6, 8, já frustrado porque não conseguiu. O outro ponto é, tire o que não é importante do caminho. Sabe? Aquela limpeza básica? E aí, gente, às vezes a gente vai precisar tirar pessoas do nosso caminho. Porque elas podem atrapalhar o nosso processo. Às vezes você vai precisar mudar de ambiente. Sabe? Vai precisar estar em outro grupo que esteja pensando, que esteja engajado, que esteja motivado nesse processo que você está vivendo. A mudança de ambiente faz muita diferença. E você trouxe um ponto aí em algum momento atrás, onde você falava assim que às vezes a gente precisa ser egoísta, né? Na verdade, não é ser egoísta, né? É realmente se valorizar. Né? Então, se você, por mais que tem pessoas ali que às vezes são pessoas, inclusive, da própria família, né? Que realmente faz a gente olhar para trás, né? Então, a gente precisa de alguma forma, né, dar um bastazinho assim, né? Não ouvir tanto, exatamente. Né? Fazer cara de paisagem, para que a gente realmente consiga seguir o que a gente entende que é melhor pra gente. Perfeito. E não precisa ser radical, não. Como o Poli trouxe, às vezes é fingir que não tá ouvindo. A pessoa tá falando e você criar um campo de bloqueio em você, porque aquela pessoa não tá entendendo a sua jornada. E a jornada ela é individual. Então a pessoa não está entendendo, deixa a pessoa. Não precisa se justificar, explicar tanto não. Vai vivendo a sua vida. E o 5º ponto é revisite essa meta com frequência. Anotou a meta, das suas ações, de vez em quando, e aí você vai marcar o tempo que você vai voltar para dar uma revisada. E aí uma outra coisa, né? Que eu falei 5, mas eu vou trazer a 6ª. Não é anotar no papel, viu? Pelo amor de Deus, não é anotar na cabeça, não.
Não é anotar na cabeça não, porque a cabeça é excelente para esquecer. Então, é anotar no papel, levar a sério o processo. Então, por que eu consigo realizar tantas coisas? Porque eu levo a sério esse negócio das metas. Eu realmente anoto. Eu passo o mês de dezembro, já que a gente cai ali muito em processos, né? O desenho que eu faço é para que dezembro eu fique mais tranquila. Eu vou revisar todos os meus processos mesmo. Então, é anotar as ações que eu preciso fazer. E aí, já trazendo aqui, eu já comprei o primeiro congresso do ano que vem. Ele vai acontecer em São Paulo, no mês de maio. Foi a primeira coisa, porque ele já estava no planejamento. Estava no planejamento, aproveitei a promoção de uma Black, aí realmente estava na promoção, eu já comprei o ingresso. Então, assim, já é uma ação. Vai acontecer? Vai acontecer, porque só precisa agora qualquer coisa. Passagem, hospedagem, né? Mas, assim, o ingresso já está garantido. Então, isso me anima, me engaja e me motiva a buscar o que vai estar faltando, E sabe? até quando você tem esse planejamento prévio, quando você traça essa meta, né, com antecedência e planejamento, você consegue, inclusive, comprar com preços melhores, tanto o Exato. ingresso, quanto a passagem, quanto olhar a hospedagem. Porque quando você, né, vai em cima da hora, descobre que vai ter aquele congresso, porque você não se planejou para analisar tudo que você precisa, tudo que você quer, tudo que você imagina, né, de acontecer no próximo ano, você vai em cima da hora, você compra muito mais caro o ingresso, você paga muito mais Perfeito. caro a hospedagem, as passagens aéreas, enfim. Agora você já tem o ingresso comprado, você já assumiu esse compromisso de ir. Então, daqui até maio, você tem prazo suficiente para ir olhando ali passagens, para ir ali realmente aproveitando os melhores momentos para você comprar a sua passagem e se realmente adequando a todas as possibilidades que Perfeito. você tenha. Perfeito. E aí são as ações para a realização da meta. A gente trouxe aqui um exemplo prático de quais ações a gente precisa fazer para realizar a meta. E aí eu conheço algumas pessoas que vai chegar em maio, são alguns congressos que eu vou. Vai chegar lá em maio e vai dizer, nossa, como vocês foram para o congresso? Óbvio, a gente se planejou em novembro, sabe? A gente estava de olho nas coisas em novembro. Se não tiver planejamento, e a gente sabe o quanto o planejamento é importante para a gente conseguir executar. Se não tiver planejamento, a gente não executa. A gente vai patinar, vai patinar, vai patinar, e o tempo passa 1 ano, passa 5 anos, passa 10 anos, e você vê a sua vida do mesmo jeito, da mesma forma, e você insatisfeito. Então, o planejamento, ele é extremamente importante. Aí o planejamento você vai fazer a adequação da sua condição, sabe? Volto a falar, não é sobre coisas grandiosas, é sobre o que você deseja realizar. E aí, um outro exemplo, eu tenho, para não dizer assim, porque tem que ter muito recurso financeiro. Eu conheço uma pessoa que ganha um salário mínimo. Ela realiza coisas incríveis com um salário mínimo, gente. Agora, qual é a diferença dela para os demais? O nível de consciência. Planejamento, né? Com certeza. Porque quando Disciplina. como o nível de consciência dela está mais alto, ela consegue acessar o planejamento, ela consegue acessar a disciplina, ela não está vivendo, deixa a vida me levar, sabe? O nível de consciência dela está aumentando. E eu já falei para ela que ela está se preparando. Essa conexão com ela foi incrível, assim. Num processo de desenvolvimento, ela conseguiu ter ali contato com o processo de desenvolvimento, a gente se conectou no evento, e aí eu fui trazendo algumas coisas para ela, e ela que nem pensava em fazer uma faculdade, hoje já está fazendo uma graduação, sabe? Ela já está fazendo uma graduação com o recurso de um salário mínimo. Ela falou, não, eu estou estudando porque eu aprendi com você que estudar é importante. E eu falei para ela, não desista. Vai demorar um pouquinho o processo, mas ela vai virando essa chave. Porque ela também foi mudando de ambiente. Então, ela foi se conectando, se permitiu se conectar a outras pessoas que estão em outra jogada, que foi falando para ela o quanto era importante alguns passos, e ela foi ouvindo e executando. Ouvindo e executando. Então, breve, né, no próximo encontro aqui, eu vou trazer mais notícias sobre ela. Maravilha. Vamos ficar curiosos. Outro ponto importante que você trouxe aí, né, é justamente as áreas da vida,
né, para a gente planejar, para a gente traçar as metas, Uhum. né? Aí você trouxe ali, pode ser a meta de ler 5 livros, pode ser a meta de atividade física, a meta da carreira, né? Então, seria também um ponto importante para que a gente realmente alcance as metas e trace com clareza essas metas, separar elas em áreas da vida que vão ali, que a gente quer realmente modificar, que a gente quer avançar, né? Então, por exemplo, essa sua mentorada na área de conhecimento, desenvolvimento, né? Uhum. Então, ela precisa estudar mais, né? Mas na área de saúde, o que que eu preciso? Eu quero diminuir o consumo de doce, melhorar ali a atividade física com mais frequência, né? Qual vai ser a minha meta dentro dessa melhora de atividade física com mais frequência? É só ir à Perfeito. academia, né? Eu quero praticar corrida, quais são as corridas que eu quero praticar para me planejar, porque hoje em dia tá super cara a corrida também, né? Polly, a gente pode fugir aqui. Tem uma ferramenta. Quando eu falei a gente pode fugir, que a gente vai fugir um pouquinho do script, porque existe uma ferramenta chamada Roda da Vida, tá? Essa ferramenta ela é extremamente importante e potente, porque ela é um mapa visual de como você percebe o seu estado atual. Então, é uma ferramenta que você atribui uma nota de 1 a 10 a diversos campos da sua vida ali, para você tomar como base onde você vai investir energia para o ano seguinte. Eu não sei se você consegue, mas eu posso disponibilizar para você a ferramenta e você pode colocar em PDF ali. Pronto, perfeito. Porque aí... Vou colocar na descrição do nosso vídeo, Isso. lá no canal do YouTube, a ferramenta disponibilizada por Zene, para que cada um tenha ali a clareza de qual é a área que mais necessita, né? De uma investir meta energia. mais... De investir energia para traçar metas. Então, explicando um pouquinho a ferramenta, eu acho que ela tem 12 áreas, e aí você vai atribuir uma nota de 0 a 10, o quanto você está satisfeito com aquela área. É um gráfico pizza, e aí você vai atribuindo a nota. As notas que deram menor, e aí quando você pinta ou você seleciona ali, isso já gera incômodo. Né? Já gera um incômodo, porque eu fiz o último encontro, eu utilizei essa ferramenta, e isso já dá para a pessoa que o financeiro não estava bom, a pessoa falando, nossa, é aqui que eu preciso colocar energia. E aí, para simplificar, você vai pegar 3 áreas. Não queira pegar todas as 12. Pegue apenas 3 áreas que deu as notas menores. E dessas 3 áreas, para cada área, você vai trazer 3 ações que você possa executar para aumentar a nota dessa área. Isso vai ajudar muito a trazer clareza e vai fazer você se movimentar. Porque eu acredito que movimento gera movimento. Então, quando você já se movimenta, você já começa a dizer para o universo, opa, eu já não quero, não estou satisfeita com o que eu estou vivendo, eu já quero outras coisas. Então, essa Roda da Vida vai ajudar muito os telespectadores aqui do canal para poder se situar e começar a traçar um novo ano, né? Um novo olhar sobre si e sobre os seus desejos, né? Suas necessidades. Perfeito. E assim, quando você fizer lá a sua roda e você vê, né, que chama a roda da vida, porque inclusive pra gente ver o quanto que a nossa vida tá rodando, né? E aí quando essa roda não está redondinha, ela não roda, ela empaca, né? Então aquelas notas mais baixas vão fazer a sua vida empacar ali, né? Fica ali onde você tá empacando, sem desenvolver, sem rodar, né? Então façam, tá? Essa ferramenta eu vou colocar aqui na descrição para que vocês realmente percebam quais são as áreas que mais precisam estar atentas e quais são essas 3 ações, né, importantes que você precisa desenvolver na sua vida para melhorar aí a nota dessas áreas de sua vida, né? Então, presentão que Zene vai deixar aqui para vocês, vai deixar aqui para todas as pessoas que estão acompanhando nosso canal, para que a gente realmente já trace metas com mais clareza, né? Perfeito. Afinal de contas, clareza foi um ponto principal para, né, traçar as metas aqui, como o Zene trouxe pra gente. Perfeito, Polly, é isso aí. Então, quanto mais clareza a gente tem, fica mais fácil a gente saber onde a gente quer chegar, né? A clareza me trouxe muito isso. Com clareza, eu desenhei onde eu queria estar na minha carreira. E tá funcionando, viu, gente? Tá super funcionando. Porque depois da clareza vem a intenção. Então, todo passo é intencionado para poder a gente gerar movimentos e conexões que vá fazer sentido para onde eu quero chegar. Então, os pilares, né? Clareza, decisão, que é a intenção também, né? Então, Isso. você toma a decisão ali intencionada.
e a coragem. Né? Então, com a clareza, com a decisão e com a coragem, o que você diz pra gente, Zênio, para que a gente realmente tenha um ano de 2026 de muito mais sucesso e para que todos que estão nos assistindo possam, de fato, ser mais em 2026? Ai, Polly, assim, ó, que todo mundo que está ouvindo, né, para que eu, que você, a gente tenha clareza, né, do caminho que a gente está traçando pra gente e não pensar num plano perfeito, mas num plano possível, né? Num plano alinhado com quem a gente quer ser e que a gente tenha coragem para executar tudo isso, porque toda essa execução através de pequenas ações que vai levar a gente aonde a gente quiser, né? E a gente sempre pode ser mais. Então, a ideia dessa conversa, desse diálogo aqui, é que você consiga ter clareza de fato, para você poder ser mais. E a gente pode, de verdade. Porque no caminho, a gente vai ter sempre pessoas tentando diminuir ou não dar importância, mas esqueça essa parte, se dê importância, né? E que a gente consiga realizar tudo o que a gente deseja. Seja que o 2026 seja repleto de momentos cheios de alegrias, de motivos para a gente celebrar cada vez mais. Porque celebrar também cada passinho, cada ponto É, dessa meta que você alcançou é muito importante para que justamente aquele registro nas células do nosso corpo fiquem ali bem presentes, né? Então, se às vezes foi um passinho muito pequeno ainda, mas aquele perfeito. passo que você resolveu ir em um evento e se conectar com 2 pessoas. Você foi e só se conectou com uma. Celebre que você se Celebre. conectou com uma só, né? Perfeito. Então, não deixa só o registro de não conseguir bater a minha meta, né? Então, por exemplo, eu não consegui ficar 100 dias apenas sem atividade física, mas eu consegui ficar 120, pô. Antes eu É, ficava 300. Dos perfeito. 365 eu ficava 300. Esse ano eu consegui ficar só 120, então eu preciso celebrar. Eu preciso celebrar porque teve meses que eu praticamente fiz atividade física todos os dias do mês. Todos os dias do mês. Então, né, que seja uma atividade mínima de subir, descer escada, subir, descer escada, subir, descer escada. No dia que tava muito chuvoso, tava com preguiça, eu falei, não vou deixar de fazer, vou subir, descer escada. Que seja o dia que eu só pulei corda ali 10 segundinhos, porque 10 segundos pulando corda é muita corda. Mas eu preciso celebrar cada passo, cada realização, por menor que seja. Boa, Polly. Não é à toa que o último evento desse ano, né, o Caneta Café RH, eu faço celebração. Porque a gente precisa olhar para a nossa jornada e celebrar. Porque a celebração ela é importante por conta do registro celular, por conta do passo da conquista, de fato, né? Eu digo que a celebração ela é a materialização das nossas ações. Então, celebre, celebre. Agora, só celebra quem age, né? Só celebra quem age. Se você ficar parado, não vai ter o que celebrar. Dá para celebrar o que não foi feito. No que não foi feito. Então, minimamente aconteceu, celebre. E aí, se posicione para você avançar mais um pouquinho, para aumentar o nível, o tamanho da celebração. Mas não deixe de celebrar nunca, porque tão quanto conquistar, tão quanto é celebrar. Celebrar, minha nossa, celebração é meu segundo nome. Pra gente finalizar esse papo maravilhoso, gostoso, cheio de metas, objetivos e celebrações. Dá para trazer aí quais são as próximas metas de Zênio para 2026? O que a gente dá para compartilhar? O que pode ser compartilhado, né, das próximas metas de Zênio aí para 2026? O que a gente pode aguardar para Eita! 2026? Então, Poliana, tem algumas coisas aí, né? Para 2026 tem Caneta Café RH, tem Caneta Café RH, mas numa forma diferente, porque ele passa para encontros online também. Então vai ter o clube do Caneta Café RH, fiquem atentos. Tem Caneta Café RH em outro estado, porque é importante também ampliar essa voz, né? Trazer para outros lugares também a nossa presença. Para todos os espaços, né? Ocupar todos os espaços, né? Com muita intencionalidade. Tem mentoria de carreira e mentoria de liderança ativa aí. Então, quem tiver interesse estiver precisando de apoio aí para esse processo de desenvolvimento, estamos aí com a agenda aberta, que é o caminhar, né? Esse é o caminho que a gente tem aí para 2026. Mas o Caneta, ele vem com muita força em 2026. Maravilha.
Então, acompanhe aí as redes sociais de Zene para que você possa ficar esperta e prontinha para planejar todas as suas idas ao Caneta Café RH, que esse ano ele vai vir com a roupagem diferente e ainda vai circular pelo Brasil, hein? É. Então, aproveite que você tá aqui em Salvador com o Zene pertinho, do lado, aproveitando todas as possibilidades, porque quando começar a ir para o Brasil inteiro, vai ter mais escassez aqui para Salvador, né? Então, É aproveite. isso. Zene, muito Exatamente. obrigada por compartilhar com a gente todas as suas estratégias, todas as suas formas, né, de atingir a meta para termos um ano de sucesso. Então, espero que seja um ano realmente assim brilhante, de muito sucesso, de muitas celebrações e que o Caneta Café RH realmente invada, né, todos os estados do Brasil e quem sabe aí atravesse fronteiras indo para Eita. fora do Brasil, quem sabe ainda 2026, né? Não sei se é uma meta sua, mas já fica aí como possibilidades. Então que seja sempre um sucesso. Muito bom ter você aqui. Espero que logo em breve você possa voltar com muito mais ações, muito mais metas, muito mais realizações para compartilhar com a gente essa linda jornada. Eu que agradeço, Paulina. Sempre um prazer trocar com você. É muito especial falar sobre metas. É muito especial estar contigo também no Pode Ser Mais, né? É muito bom. E a gente... Tudo isso que você me desejou, desejo o dobro para você, para 2026. Para todas nós.